Só para começar, eu quero mostrar aqui para você, vem, olha aqui, estamos falando de desinências, eu quero você bem ligado, porque eu vou começar uma teoria que nós vamos aprofundar na próxima aula. Nesta aula, vamos falar das desinências modo temporal, número pessoal, vogal temática, radical e tema. Vamos falar das estruturas que compõem os verbos e vamos resolver muitas questões disso. Mas antes, eu vou te mostrar os conceitos básicos teóricos. Vem. Os verbos se subdividem em 3 conjugações. Verbo de primeira conjugação é aquele que tem vogal temática A. Verbos de segunda conjugação são aqueles que têm vogal temática E. E verbos de terceira conjugação, que são aqueles de vogal temática I. Então, amar, cantar são verbos de primeira conjugação. Beber e vender são verbos de segunda conjugação. Partir e digerir, verbos de terceira conjugação. Não existe quarta conjugação, não existe, tá? Isso porque muitos alunos perguntam, e o verbo por é um verbo de quarta? Não, porque o verbo por, ele deriva do poer, ele vem do poer. E aí, ele é um verbo de segunda conjugação, porque originalmente ele era poer. Então, ele é considerado de segunda, não existe quarta conjugação, só existem essas 3. Mas, Adriana, onde é que você quer me levar? Qual é o estrago que você quer fazer? Presta atenção. Eu trouxe aí um material que está na minha gramática comentada, então eu copiei do meu material, no material que eu tenho, mas vou deixar muito claro aqui. Essa pesquisa que eu coloquei na minha gramática com questões de concursos, ela é feita com base nos grandes gramáticos normativos. Os grandes gramáticos normativos, eles divergem em alguns pontos que eu vou colocar aqui. O que eu trouxe é aquilo que há em comum entre eles. Vou repetir. Por que eu estou falando isso? Porque se você estiver com uma outra gramática aí, Adriana, eu estudo com a gramática escolar, vamos lá, do Sacconi, e o Sacconi, ele divergiu aqui. É porque o que eu estou trazendo é aquilo que você vai ver nas questões. Já já você vai treinar com questões comigo. E é aquilo que eu coloco no meu livro, na minha gramática, e eu coloco porque, depois de ter feito uma pesquisa de todos os gramáticos, daqueles que são pedidos em concursos, ainda que alguns tenham pontos de divergência. Estou falando isso porque esse assunto é um assunto ligado à fonética. Mesmo sendo um assunto aparentemente objetivo, há divergências aí que eu não vou trazer para a aula. Eu não vou ficar comentando, fulano diz isso, o outro diz aquilo. Você não precisa. Você precisa entender uma lógica comum para aplicar nas provas. E qual é a lógica? Então, vou te mostrar a lógica. Presta atenção. Eu coloquei aqui um código por cor, tá bom? Por cor. Então, é isso que eu vou te mostrar na próxima aula. Não vou fazer... Na próxima aula, eu vou te pegar no colo e vou conjugar um a um com você, porque você vai aprender quando você conjugar comigo. Eu vou fazer isso, mas hoje eu só vou começar, tá bom? Então, preste atenção. Eu usei o vermelho para vogal temática, eu usei o azul para desinência número pessoal e usei rosa para desinência modo temporal. Então, o que eu estou querendo te preparar? Eu estou querendo te preparar para as questões que vão pedir. Se a desinência número pessoal é blá, se é aqui, se é vogal, se esse A é vogal temática, se é número pessoal, entendeu? É aí aonde eu quero chegar. Então, veja, existe uma lógica? Existe uma certa lógica. Há coisas que não têm lógica. Que nem eu, que adoro simplificar, há coisas aí que eu não vou conseguir simplificar. Mas a maioria tem lógica. Presta atenção. Qual é a lógica? A lógica é, quando você tiver que decodificar as estruturas de um verbo, a primeira coisa que você vai fazer é conjugá-lo. Lembra aquilo que eu te falei? Você usa os mecanismos, ó. Não deixe de lado os mecanismos, ó. Hoje. Hoje eu falo. Tu falas, ele fala. Nós falamos, vós falais, eles falam. Bom, primeira coisa que você faz é
perceber, achar a vogal temática. O que é vogal temática? Olhe para cá, que esses conceitos são básicos, eu vou querer que depois você faça o dever de casa. Então, presta atenção para você depois usar no dever de casa. Vogal temática, o que é vogal temática? Vogal temática é aquela que aparece no tema do verbo. O que é tema? Tema é o radical mais a vogal temática. Tema é radical mais vogal temática. Traduzindo, vou traduzir, vou sempre traduzir. Ó, para você saber a vogal temática de um verbo, jogue o verbo para o infinitivo. Use sempre esse macete. Toda vez que você quiser saber a vogal temática, eu tinha muita dificuldade nisso. Aí, sabe o que eu fazia? Eu jogava para o infinitivo. Quando eu jogo para o infinitivo, falar, ó, falar. Joguei para o infinitivo, qual é a vogal temática? A, entendeu? Então, essa vogal temática, eu sei que é o A. Então, olha aqui, ó. Esse A é vogal temática. E, Adriana, outra coisa, a vogal temática aparece em todas as pessoas? Não, às vezes ela não aparece. Por exemplo, na primeira pessoa ela não aparece, tá? Então, vogal temática, para você descobrir, você jogue o verbo para o infinitivo, tá bom? Agora, desinência número pessoal. Desinência número pessoal, estou colocando aqui, eu estou traduzindo para você. Ó, número pessoal é aquela que caracteriza a pessoa. Como assim, Adriana? É aquela que varia de pessoa para pessoa. Varia, eu estou escrevendo como se eu estivesse conversando com você, para você entender a lógica. Ó, então, ó, desinência número pessoal é aquela que varia de pessoa para pessoa. Então, eu falo, só aparece. Normalmente, como é que você reconhece uma desinência número pessoal? A número pessoal, ela é característica daquela pessoa. Primeira pessoa, eu. Então, ela não se repete nas outras pessoas. Tipo, cada um tem o seu. Hein? A desinência número pessoal é assim, cada pessoa tem a sua. Entendeu? Por isso ela é chamada de número pessoal. Olha que legal. Porque ela caracteriza, ela marca aquela pessoa. Então, elas estão aí em azul. Ó, eu falo, tu falas, ele fala. Às vezes, a desinência número pessoal é zero. A DNP aqui é zero, porque não tem. Na terceira pessoa é zero. Ó, falamos é o mois, falais é o IS e falam é o M. Você entendeu? Pegou aqui o raciocínio? Tá comigo? Entendeu? Adriana, eu entendi. Então, esse em azul é o que está variando de pessoa para pessoa, é a desinência número pessoal? É. E a desinência modo temporal, presta atenção, modo temporal é aquela que caracteriza, é a que marca o tempo, é a muleta do tempo. Adoro isso. É a muleta, é aquela que se repete, é a que se repete, ó, que se repete nas pessoas. Como assim se repete nas pessoas? Presta atenção. No presente do indicativo não há. Não há desinência modo temporal. Por quê? Porque o que se repetiu aqui é o A vogal temática. Tá vendo esse A vermelho? Não há. Entendeu? Mas você vai ver, por exemplo, no pretérito imperfeito. No pretérito imperfeito, olha a desinência modo temporal. Ó, eu falava, tu falavas, ele falava. Nós falávamos, vós faláveis, eles falavam. Ó, tá vendo essa muleta que vai do início até o final? É a desinência modo temporal, é que tá em rosa. É aquela que se repete, ó, eu vendia, tu vendias, ele vendia. Nós vendíamos, vós vendias, eles vendiam. Então, ó, fica se repetindo ali em todas as pessoas. É a desinência modo temporal. Ela contamina. Ela é a muleta. Ela é aquela que você passou a primeira e se apega a ela, porque ela vai se repetir. Às vezes, ela varia. Voz, lembra que voz é sempre um problema? Às vezes ela varia, que é o que a gente chama de alomorfe.
Adriana, que papo é esse de alomorfo? Isso aqui é papo para aula que vem. Mas você entendeu? Às vezes ela varia, ó. O vá vira ver. Eu falava, tu falavas, ele falava, nós falávamos, nós falávamos, eles falavam. Tudo bem, isso aqui é uma variante, mas é a muleta. Só houve uma variação. Normalmente a variação é em voz, mas você fica com ela até o final. Então, olha que gostoso. Assim você começa a decodificar. Adriana, o que eu estou fazendo aqui, minha filha? Você está estudando o processo de formação dos verbos. Entendendo que é uma vogal temática, uma desinência modo-temporal, uma desinência número pessoal, pensando, tentando entender esse negócio que parece tão louco. Então, olha aqui, só para fechar, olhe para mim, ó. Ó, tá vendo esse falava? Esse aqui é um ótimo treino, ó. Tá vendo falava? Falava, pretérito imperfeito do indicativo. O a, ó, eu quero terminar com esse aqui, olhe para cá, ó. Esse aqui é ótimo para você treinar, pra você entender a diferença de um e outro. Ó, falava, o a é a vogal temática. Vogal temática por quê? Porque eu joguei pro infinitivo. O a é a vogal temática, tá bom? O a é a vogal temática, tá. O vá é a desinência modo temporal, porque ela vai até o final, podendo variar a V. E, ó, na primeira pessoa, a DNP é 0. Na segunda pessoa, tu, a DNP é S. Na terceira pessoa é 0. Na primeira do plural é mois. Na segunda do plural é is. E na terceira do plural é M. Porque a desinência número pessoal é o que varia de pessoa para pessoa. Você entendeu o que eu estou falando aqui? Tá? Então, sabe o que eu quero? Eu quero que você agora, você vai desligar o vídeo e você vai olhar para esses verbos com esses conceitos elementares que eu te dei aqui, básicos do que é uma vogal temática, número pessoal, modo temporal, que você tente destrinchar esses verbos. Todos esses tempos aí que estão conjugados, eles já estão aí com as marcações em cores que eu coloquei para você entender ali a lógica, mas tente agora você mesmo fazer. Seria legal, não quero me meter na sua vida não, mas se eu fosse você, eu deixaria isso de lado, pegaria um papelzinho e faria, por exemplo, vou conjugar o verbo falar no futuro do presente. Então, deixe-me descobrir o que é vogal temática, o que é desinência modo temporal, o que é desinência número pessoal. Então, tá, beleza. Aí depois você compare. Aí você vai comparar o que você fez com o material. É um exercício muito legal, que busca dar lógica àquilo que parece tão louco. E vou repetir, até autores que divergem quanto a essas nomenclaturas. Mas o que eu estou trazendo aqui é o que você vai ver nas questões.